Olá, eu sou a Tawane. Olá, eu sou a Vitória. Eu sou o Yuri. Eu sou o Paulo. Eu sou a Sabrina e nós somos Deviles! Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre sistemas hidráulicos. Imagino que você ainda não sabe o que é de fato sistema hidráulico. Por este motivo, trarei uma breve explicação para que você possa ter o melhor entendimento na nossa teleaula de hoje. Confira comigo. Assim como o sistema pneumático utiliza o ar comprimido para gerar movimento em equipamentos automatizados, o hidráulico utiliza o fluido hidráulico para fornecer energia, possibilitando esses mesmos movimentos. Uma das vantagens de usar o sistema hidráulico é a fácil instalação de diversos elementos. Além disso, ele nos permite uma rápida inversão de movimentos, possibilitando uma variação micrométrica, por ser um fluido incompreensivo que apresenta uma maior resistência do seu volume quando submetido a uma força de compreensão. E como estamos trabalhando com óleo, os nossos circuitos hidráulicos são autolubrificados, porque o próprio fluido é responsável por fazer a lubrificação dos componentes internos da máquina. Agora que já sabemos o que é, falaremos sobre os fluidos hidráulicos. Agora eu vou falar um pouco sobre fluidos hidráulicos. Para que o maquinário hidráulico funcione corretamente, é necessário utilizar fluido hidráulico. É por este meio que a energia é transferida e movimentada no sistema em questão. Além disso, ele também é capaz de atuar como as atuações, lubrificante interno, trocador de calor e componente de preenchimento. Agora eu vou citar alguns exemplos: escavadeiras, seta-escavadeiras, freios hidráulicos, sistemas de direção hidráulica, elevadores, caminhões de lixos e máquinas industriais são exemplos dos principais equipamentos que se utilizam de fluidos hidráulicos no dia a dia. Agora eu vou citar algumas características de um fluido hidráulico. Estabilidade termal, estabilidade hidrolítica, pouca corrosividade química, altas características anti-desgaste, baixa tendência de cavitação, durabilidade, rejeição total da água, viscosidade constante apesar da temperatura e baixo custo. É certo que nenhum fluido hidráulico possui todas essas características de uma única vez, por isso é importante saber selecionar o melhor fluido de acordo com o que se pretende obter. Agora eu vou falar um pouco da composição dos fluidos hidráulicos. No mercado atual, os fluidos hidráulicos são principalmente compostos de óleos minerais. Isto porque o custo é reduzido com essa matéria-prima. Além disso, também é possível complementá-los com aditivos que alteram ou enaltecem suas características. Outro tipo comum de composição é o feito à base do petróleo. Entretanto, este se enquadra na categoria inflamável. Além disso, também se encontram os seguintes tipos no mercado: criadas a partir da emulsão de água em óleo, criadas a partir da emulsão de óleo em água, água glicol e sintéticos. Agora eu vou falar sobre a viscosidade, que é um tema muito importante dos fluidos hidráulicos. A viscosidade é uma das características mais importantes do fluido hidráulico. É a partir dela que o sistema adquire resistência para o escoamento. E se for diminuída, acontece desgaste nas superfícies do sistema. Em geral, quanto maior a temperatura do sistema, menor a viscosidade do fluido. Por isso, é de suma importância possuir o total controle de elevação de temperatura. Agora eu vou falar sobre unidades hidráulicas. O que são unidades hidráulicas? A unidade hidráulica é um conjunto de componentes hidráulicos que tem por objetivo dar movimento e força a um determinado equipamento. Uma unidade hidráulica pode ser usada em várias situações, como por exemplo, uma extrusora ou uma prensa de papel. Seus componentes dependem diretamente de sua aplicação. Agora eu vou falar para que servem as unidades hidráulicas. A principal função de uma unidade hidráulica é gerar, controlar e transmitir energia por meio de líquidos pressurizados, o que proporciona algumas características como alta pressão, controle de velocidade e do sentido de deslocamento e força. Agora os principais componentes: bomba, reservatório, válvulas, atuadores e fluidos hidráulicos. Agora eu vou falar como funciona a unidade hidráulica. Um sistema hidráulico emprega o fluido confinado para transferir energia de uma fonte para outra e, subsequentemente, criar movimento rotativo ou movimento linear, com força e precisão. A unidade fornece a energia necessária para a execução do trabalho e aplica controles de direção, velocidade e potências necessárias para a otimização e aplicabilidade do maquinário industrial. Aqui, distribuição, bomba, filtro, depósito, retorno, manômetro,
e válvulas limitadoras de pressão. Hoje eu vou falar sobre bombas hidráulicas. A bomba é provavelmente o mais importante componente do sistema hidráulico. Sua função é converter a energia mecânica em energia hidráulica, enviando um fluxo de óleo do reservatório para o circuito hidráulico. Com isso, podemos entender que existem vários tipos de bombas com diversos tamanhos e formatos. Podem ser manuais e mecânicos, com inúmeros mecanismos de bombeamento para muitas aplicações. Em todas elas, a ação mecânica produz o vácuo parcial do pórtico de entrada, fazendo com que a pressão atmosférica empurre o óleo do reservatório dentro da bomba, através da linha de sucção. As bombas se classificam em duas categorias, hidrodinâmicas e hidrostáticas. Agora, bombas hidrodinâmicas. As bombas hidrodinâmicas são conhecidas pelas bombas de deslocamento dinâmico. Operam pela ação de força centrífuga, cujo fluido, ao entrar na bomba, é expelido para a saída ou por meio de um rotor ou impulsor que gira a grande velocidade. Essas bombas não possuem uma vedação perfeita entre os pórticos de entrada e saída, reduzindo a vazão com o aumento de resistência do fluxo, além de tornar a capacidade de pressão dependente de rotação. As bombas hidrostáticas, também denominadas de bombas de deslocamento positivo, possuem uma vedação efetiva entre pórticos de entrada e saída, ao contrário das hidrodinâmicas. Por essa razão, são capazes de fornecer volumes constantes de fluido de cada rotação ou ciclo de bombeamento, independente da resistência ao fluxo. Outros tipos de bombas são bombas de engrenagem externo, bombas de lóbulos, bombas de engrenagem interno, bombas de lóbulos internos gerotor, bombas de parafusos, bombas de palhetas, bombas de pistões. Manômetros. Os manômetros são instrumentos utilizados na medição de pressões, essências para auxiliar a regulagem das válvulas controladoras de pressão, bem como determinar as formas desenvolvidas por um atuador hidráulico. Manômetro do tipo Bourdon. O óleo sob pressão entra pela conexão do manômetro e preenche o tubo de Bourdon, o qual se comporta como uma mola. Quando a pressão do óleo aumenta, o tubo se estica, altera a posição do ponteiro diante do mostrador, fornecendo valor à pressão do interior do tubo. Eu vou falar um pouco sobre os filtros hidráulicos. O filtro hidráulico é um equipamento cuja finalidade é a separação de substâncias sólidas contidas no fluido de um sistema hidráulico, para que os outros equipamentos não sejam danificados. Esses filtros funcionam em um circuito independente do sistema hidráulico, principalmente de alguns equipamentos, e incluem componentes como motor elétrico, filtros, bombas e sistema de conexão. Eles funcionam em um ciclo contínuo e seu fluido é bombeado para fora do reservatório através desse filtro. Existem 4 tipos de filtros: de sucção, pressão, retorno e offline. Dessa forma, o tipo de filtro utilizado no sistema dependerá da vazão, da pressão, do tipo de fluido, da temperatura de trabalho e do grau de contaminação. Agora também irei falar um pouco sobre os engates rápidos de mangueiras. Os engates rápidos de mangueira podem ser utilizados por todos os segmentos que desenvolvam sistemas hidráulicos de alta pressão e exijam elevados padrões de resistência, como operação de bombeamento de fluido com óleo, gás e água potável, aplicações com produtos abrasivos, cimento, serviços de desenvolvimento pelas indústrias de mineração, equipamentos de construção industrial, setor industrial de alto desempenho, abastecimento e desabastecimento de produtos derivados do petróleo. Com alta pressão, mangueiras de sonda e perfuração, mangueiras de jardinagem, sistema de irrigação, tubulação para transporte de combustível e equipamentos de combate a incêndios, entre outras aplicações. Agora eu irei falar sobre o reservatório hidráulico. O reservatório hidráulico é responsável por comportar todo o fluido hidráulico. Ele é construído com placas de aço soldadas de forma a manter o fluido do tanque acima do nível do solo.
Seu interior é pintado com tinta especial, à base de epóxi, utilizado para reduzir a ferrugem. E a tinta deve ser compatível com o fluido hidráulico a ser utilizado, para evitar que reações químicas possam contaminar o óleo. A linha de sucção é o sistema que transporta o fluido de sua fonte até o próprio tanque. Esse transporte pode ser realizado por sucção, através do acionamento da bomba, ou por gravidade, esperando que o fluido chegue até o tanque. Agora, eu irei falar sobre o indicador de nível do óleo. O visor de nível deve ser posicionado em uma altura ideal para que possamos visualizar diariamente o nível do óleo, permitindo assim saber a hora certa de realizar a troca do fluido ou então reabastecer. Eu vou falar sobre atuadores hidráulicos. Os atuadores hidráulicos, eles convertem energia hidráulica para trabalho, por isso que eles são chamados de componentes de saída de um sistema hidráulico. Os atuadores eles são divididos basicamente em dois tipos, os atuadores lineares e os atuadores rotativos e giratórios. Os atuadores lineares ou cilíndricos, eles transformam a energia hidráulica em energia mecânica através de movimentos lineares de ida e volta. Já os atuadores giratórios ou rotativos, ou até mesmo motores mecânicos, eles transformam a energia hidráulica para energia mecânica através de movimentos giratórios ou rotativos. Os atuadores eles são usados em todos os modelos de indústrias, principalmente das empresas do ramo automobilístico, autopeças, injeção de plástico e etc. Por eles serem controlados por meio de fluidos hidráulicos, os atuadores eles são equipamentos complexos e muito tecnológicos. Agora eu vou falar sobre as válvulas de controle direcional. As válvulas de controle direcional, elas abrem e fecham passagens, assim controlando o movimento do fluxo do óleo no sentido desejado. Ela é um tipo de válvula que tem como objetivo direcionar o sentido do fluido de forma com que passe por todo o circuito. Elas são fundamentais tanto no sistema hidráulico como no pneumático. Sua função é permitir a vazão de fluidos sob pressão por diferentes vias, diversas vias. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos os diferentes tipos de sistemas hidráulicos. Dentre eles, citamos os fluidos, unidades hidráulicas, bombas, manômetros, filtros, engate rápido de mangueiras, reservatório e atuadores hidráulicos. Vimos também suas características, como são seu funcionamento e onde podem ser aplicados. Bom, agora é com você. Bons estudos e até a próxima! Muitos componentes hidráulicos. Nossa! Todo mundo sem máscara? Quem meteu o dedão no bagulho?